Oi, 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 tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Você sabia que a obesidade é um dos maiores desafios da saúde pública no Brasil? Você já parou para pensar por que tem algumas pessoas que têm mais facilidade para ganhar peso do que outras? Também já percebeu como que o mundo à nossa volta influencia diretamente no nosso peso? E você também já percebeu que algumas vezes nós comemos sem nem mesmo estar com vontade de comer? Ou com fome? Pois é, nós vamos falar de tudo isso aqui hoje. Fica comigo e me acompanha nesse vídeo. Olha, nos últimos anos os números dispararam, trazendo muitas consequências a milhares de pessoas. Será por que isso está acontecendo? O que acontece muitas vezes é que a globalização, os hábitos modernos, a alimentação industrializada, tudo isso influencia diretamente na nossa saúde. E hoje nós vamos mergulhar nessa realidade e entender como esse problema afeta diretamente a nossa vida e a nossa saúde. E entender também o que é que nós podemos fazer para mudar esse cenário. Então fica aqui comigo e bora explorar essa questão de forma clara e objetiva. Bom, imagine você que há milhares de anos atrás, os nossos ancestrais precisavam armazenar energia como forma de sobrevivência, porque viriam aí períodos de escassez e o corpo deles precisava se adaptar para isso. O que aconteceu é que a seleção natural favoreceu aqueles que encontravam o alimento mais rápido, que conseguiam acumular calorias e fazer reserva de energia. Mas eis o problema: o mundo mudou. Hoje, a comida está por toda parte e o nosso corpo age da mesma forma, como se fôssemos passar aí por um período de escassez, de fome que nunca chega. E aí o resultado é que a obesidade se tornou um desafio para nós. Sim, a obesidade é um desafio da saúde pública. Hoje é diferente. Se antes a luta era contra a desnutrição, hoje a luta é contra o excesso de peso, muito mais do que pela falta de alimento. Então vamos equilibrar essa equação aqui. Vamos mergulhar nesse tema e vamos entender como que a nossa genética consegue influenciar no nosso dia a dia. Tá, vamos lá. Sobre a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter mais facilidade de ganhar peso do que outras? Não é só sobre a alimentação e exercício físico. Tem um fator aí, um componente invisível, que a gente chama de genética. Ao longo dos anos, as mudanças ambientais e de hábitos modernos, criaram ambientes obesogênicos, onde a comida está por toda parte, super acessível para todo mundo. E o sedentarismo virou uma rotina, mas os nossos genes carregam ainda traços de tempos antigos, quando armazenar energia era uma questão de sobrevivência. E tem mais, estudos mostram que mais de 870 variações genéticas podem influenciar na obesidade, regulando o apetite, o metabolismo e até mesmo a escolha alimentar, sabia? Um deles é o famoso gene FTO, que está ligado diretamente ao controle da nossa fome e ao sistema de recompensa do nosso cérebro. Ou seja, ele pode fazer com que algumas pessoas tenham mais vontade de comer do que outras. Gente, existe ainda alguns fatores invisíveis. Um deles é o estresse. O estresse, por exemplo, é uma resposta do nosso corpo para situações de risco. Lá na ancestralidade, quando a gente passava por um estresse, era para fugir, era para correr. E aí o corpo tende a acumular energia para que a gente tenha essa energia para fugir dessa situação. Hoje em dia o estresse é diferente, O estresse ele está associado a prazos apertados, preocupações financeiras, problemas do dia a dia. E aí a gente tem um acúmulo de energia ocasionado por esse estresse, mas não tem esse gasto. E aí a gente entra num outro problema também, que é o sedentarismo, que já foi até apontado aqui anteriormente. Estudos mostram que as pessoas ativas podem reduzir em até 30% o impacto genético da obesidade. Eu vou repetir. As pessoas ativas podem reduzir em até 30% o impacto genético que elas têm da obesidade. Entendeu? Ou seja, mexer o corpo vai fazer total diferença até para quem tem essa tendência a ser obeso.
Mas não para por aí. O nosso sistema neurohormonal tem um papel fundamental aí no controle do nosso apetite e no equilíbrio da nossa energia e do nosso metabolismo. Hormônios como a grelina e a leptina regulam a nossa fome e a nossa saciedade, enquanto que no cérebro nós temos situações em que ele reage a alimentos como se fosse recompensa viciante. O estresse, a ansiedade e até o preconceito podem bagunçar completamente o nosso comportamento alimentar. E o pior, muitas vezes nós nem percebemos. O nosso corpo responde ao estresse de forma como se nós estivéssemos fugindo de alguma situação emergencial. Precisamos correr. E aí ele libera a energia. Só que essa situação não existe, como eu até citei anteriormente. E o que nós fazemos? Procuramos por alimento, procuramos pela comida. E adivinha, a comida sempre é aquela hiperpalatável, aquela que é cheia de gordura, cheia de açúcar. E sabe por quê? Porque esses alimentos ativam áreas do nosso cérebro que são responsáveis pelo prazer. Além disso, pessoas que sofrem discriminação por causa do excesso de peso, elas tendem a se isolar. E nesse isolamento, elas têm uma baixa autoestima e tornam aí a comida um refúgio, um local de fuga e até de consolo, de forma que ativem sensações de prazer no cérebro. O problema disso é que isso se torna em um ciclo vicioso e difícil de quebrar, onde a alimentação não é mais uma necessidade. A alimentação agora se tornou uma válvula de escape. Gente, a obesidade é um tema assim muito complexo, mas entender os seus fatores já é um grande passo. E se eu te disser que tudo isso está ligado? A genética, o ambiente, o comportamento alimentar, e existe um caminho para equilibrar toda essa equação. No próximo vídeo nós vamos mergulhar nessa relação de genética, comportamento alimentar, ambiente, e vamos descobrir estratégias práticas para cuidar da saúde de forma consciente e equilibrada. Então já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e vem comigo nessa jornada. Te espero no próximo vídeo.